Bem-vindo, amigo licitante, ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algo muito importante também na licitação pública. Eu vou dar uma introdução aqui, posteriormente a gente vai estar falando mais detalhadamente, mas é sobre o recurso. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando sobre o recurso no pregão. Como é que funciona? O recurso, não é impugnação, tá? É recurso. Então, vamos lá. Existe um item na lei do pregão que ele é muito importante. Ele é diferente das outras modalidades de licitação e muitas vezes passa batido, né? As empresas não observam essa questão, esse item. O que diz lá? Depois, se vocês quiserem que eu mando para vocês a lei certinho, o parágrafo da lei que fala sobre isso no pregão, né? Deixa o comentário aí que eu vou mandar, porque eu respondo para vocês assim que possível, tá bom? Então, assim, eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Vocês estão num pregão, certo? E aí, de repente, acontece muito. Você foi desclassificado ou foi inabilitado por alguma coisa que aconteceu na sessão, uma falta de documento, ou algo que às vezes o pregoeiro achou que deveria ser desclassificado, achou que você não cumpriu o edital e te desclassificou. Vamos lá, resumindo, desclassificou você. Então, eu já fiz um vídeo dizendo o momento que você deve se manifestar, que é o final da sessão. Vamos começar pelo presencial, certo? Aí, ao final da sessão, né, o pregoeiro pergunta assim, alguém quer se manifestar? Alguém que tem intenção de entrar com recurso? Aí você, ou o representante, né, você está representando a empresa, você não fala nada, você foi desclassificado, o pregoeiro falou que você foi desclassificado porque você não cumpriu o edital, você não cumpriu algo da lei, beleza, você não falou nada. Aí você chega lá no seu trabalho, na sua empresa, aí você conversa com o advogado da empresa ou com o dono da empresa e fala, não, você não podia ter sido desclassificado por isso, a equipe de licitação errou, não observou isso, ou foi desclassificado injustamente. Aí você liga lá ou você volta depois no outro dia ou no mesmo dia lá na prefeitura, ou se não já manda por escrito um recurso, que você quer entrar com um recurso. Isso pode? Não. No pregão eletrônico, no pregão presencial, há algo assim, que na sessão do pregão, ao final da sessão, você tem que imediatamente se manifestar sobre a sua intenção de entrar com recurso, apresentando as suas razões resumidamente, certo? E aí depois no seu recurso, através daquelas razões que você apresentou resumidamente, aí você vai trabalhar o seu recurso, vai colocar as leis que você acha que foi ferido ali, o porquê que você não poderia ter sido inabilitado. Mas resumidamente você tem que apresentar as razões, né, por que você não concorda com a decisão da inabilitação, com a desclassificação ou por alguma coisa que ocorreu no pregão, a sua discordância e a sua intenção de entrar com recurso. Então, assim, é muito importante vocês observarem isso. Vocês viram que eu falei para vocês que não pode vocês chegarem lá depois do pregão, depois que passou, no mesmo dia ou no outro dia. Por quê? Porque no pregão você tem que manifestar imediatamente após a sessão, né, no final da sessão, ao final da sessão, né, você tem que manifestar o interesse de apresentar um recurso e explicar resumidamente as suas razões, tá bom? Sempre, porque a lei do pregão diz assim, que se você não apresentar a intenção de entrar com recurso, né, ao final da sessão, né, durante a sessão ali, que é aberta a palavra para apresentar o recurso, você decai o seu direito ao recurso. Você perdeu o direito ao entrar com recurso, foi exterminado, acabou, entendeu? E isso está na lei dos pregões. Então, assim, prestem muita atenção nisso. Por isso que é importante, quando você for participar de uma licitação, você tem que saber pelo menos o básico, você tem que ter lido o edital, você tem que entender um pouquinho, certo? Estudar um pouquinho sobre licitação, porque quando você for desclassificado, você achar que aquilo não é justo ou que está errado, porque acontece, existem muitas vezes em prefeituras ou em órgãos, às vezes uma equipe de licitação que não, ou o pregoeiro não está muito bem preparado, né, ou assim, pela correria deixou escapar alguma coisa e tomou uma decisão, não observou algo no edital e tomou uma decisão equivocada, acontece isso. Então você tem que estar preparado
entendeu? Para você interpelar, para você questionar ao final da sessão e, se for o caso, entrar com recurso, certo? Então, para isso, você tem que se manifestar. Não pode também, porque existem muitas pessoas lá que um dono de uma empresa manda um representante para participar do pregão, aí o representante chega lá, ele nem sabe como é que funciona, como é que dá os lances, aí ele fala assim... Aí uma vez um cara participou de uma licitação, ele falou para mim, eu queria entrar com recurso. Por quê? Eu não ganhei nada. Aí eu achei que ele tava brincando. Aí eu falei, não, assim, você quer entrar com recurso porque você não ganhou? Aí ele, meu patrão falou que se eu não ganhasse nada, para mim entrar com recurso. Aí eu falei, não, mas aí já tá forçando a amizade, né? Aí é brincadeira, isso não existe. Você tem que manifestar as razões porque você está querendo entrar com recurso, porque aquelas razões resumidas que você apresentou vai ser a base do seu recurso. Você não pode falar uma coisa lá na sessão que você quer entrar com recurso por isso e por aquilo, e depois chegar a mandar o recurso por escrito, no prazo determinado, mandar o recurso por escrito, mudando totalmente o porquê que você quer entrar com recurso. Isso também não pode, tá? Decai o seu direito, não pode. Então tem que ser o seu recurso, tem que ser baseado nas suas razões resumidas que você apresentou no momento lá do pregão, tá bom? No momento que foi aberta a palavra para manifestações, tá certo? Então é importante que vocês entendam o edital, estudem o edital, né, antes de participar da licitação. Outra coisa que aconteceu também, engraçado, que um licitante uma vez contou para mim, ele perguntou até se podia. Ele falou assim, pregoeiro, eu fui numa cidade e um pregoeiro lá me desclassificou por uma coisa que eu não concordei, mas eu não entrei com recurso. Mas depois eu fiquei pensando, será que eu não deveria ter entrado? Aí escutem bem, por que ele foi desclassificado? Ele disse que o pregoeiro, né, no edital de licitação falava que as declarações que pede no edital, a declaração que não emprega menor de 18 anos em emprego noturno, insalubre, declaração que cumpre os requisitos de habilitação, declaração que todos os impostos estão incididos sobre, né, o valor apresentado do produto, todas as declarações que é pedida, né? Geralmente é pedido no edital para você apresentar essas declarações ou com um timbre, se não tiver timbre no seu documento apresentar um carimbo, ou as informações ali no cabeçalho da sua declaração, as informações da empresa, nome, endereço, CNPJ, e-mail, telefone, ou um carimbo se não tiver, né? Então, assim, o pregoeiro, ele disse que o cara apresentou pregoeiro não, o cara que me falou que era representante de uma empresa, apresentou as declarações dele tinha os papéis impressos da declaração, já tinha lá no cabeçalho os dados da empresa, o nome, o símbolo, a logomarca da empresa, o e-mail, todas as informações necessárias que é pedido na declaração. Só que nesse edital, o edital pedia que a declaração tivesse timbre, né? E preferencialmente carimbo, né? Não, perdão, tivesse preferencialmente timbre e carimbo, né? E assim, preferencialmente, quando está no edital, não é uma coisa obrigatória, geralmente é algo que, sim, que vai ajudar, que seria bom, porque assim, ele pede, tem edital que fala assim, preferencialmente timbre da empresa e carimbo, preferencialmente timbre ou carimbo, entendeu? Pode ser encontrado assim também, mas aí assim, eu achei engraçado porque preferencialmente não era obrigatório, as informações que o pregoeiro precisava estavam ali na declaração, que estava no cabeçalho, ele não tinha colocado carimbo porque ele achou que não tinha necessidade, que era a mesma informação que tinha no cabeçalho. Aí o pregoeiro desclassificou ele, inabilitou, né, ele, dizendo, aí falou, mas por que pregoeiro? Não, porque tá pedindo aqui carimbo, né? Aí o rapaz falou, ué, mas tá todas as informações aí, ó, que tem no carimbo, tá aí no cabeçalho. Aí ele, não, tá inabilitado, tava irredutível. Aí depois ele pegou e falou, pregoeiro, mas aqui no edital pede preferencialmente. Aí ele falou assim, não, mas eu prefiro que seja assim com carimbo. Então, quer dizer, aí é uma desclassificação que não era válida, não era verídica, não, a lei não abraça isso.
Então, quer dizer, ele estava com excesso de rigor, ele agiu com excesso de rigor e inabilitou a empresa. Aí era o momento da empresa entrar com recurso. Infelizmente, ele disse que não. Ele achou assim, o pregoeiro falou tão bravo com ele e tão sério que ele achou que, bom, acho que eu estou errado mesmo, e não entrou com recurso. Mas poderia ter entrado e com certeza ganharia. Porque, assim, estava pedindo preferencialmente, era um excesso de rigor, que tivesse um carimbo e o cabeçalho a mesma informação, e ele apresentou o cabeçalho, não apresentou o carimbo, e estava preferencialmente, não estava obrigatoriamente. Então, assim, ele foi desclassificado por isso. Então, assim, ele era um momento que ele poderia ter entrado com recurso, ele não entrou depois que ele chegou na empresa, o patrão falou que ele poderia entrar, mas aí ele já decaiu o direito dele de entrar com recurso, ele perdeu o prazo. Então, por isso que eu falo para vocês, prestem muita atenção nessa questão do pregão. Quando terminar tanto o pregão, o presencial, como no eletrônico. No eletrônico, no final da parte de lances e que o pregoeiro confere a habilitação, vai abrir lá a fase para manifestações, que é onde você tem que se manifestar também, você tem interesse de entrar com recurso por isso, por aquilo. Porque se você não entrar naquela fase ali, né, depois que acabou a fase de habilitação do pregão, você não entrar com recurso, você vai ter o seu direito decaído de entrar com um recurso apresentar o seu recurso administrativo. Se você não apresentar a intenção durante no momento da sessão, após a fase de habilitação. Então, assim, tem que ser na sessão, você tem que apresentar a sua intenção de entrar com recurso, tá bom? Essa foi a minha dica para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.